Bem-vindo ao canal Leitura Diária CPAD. A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Kleber da Adcol em Itaitindiba e nós vamos a mais uma reflexão da nossa leitura bíblica diária. Nós estamos na lição de número 8, cujo tema é o bom pastor e os pastores infiéis. Nossa leitura bíblica diária encontra-se na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 2 a 4, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A frase tema que acompanha o texto bíblico é: a igreja, assim como o povo de Israel, é o rebanho de Deus. Na tradição hebreu-cristã, é comum pintar a comunidade religiosa como um rebanho de ovelhas. Assim, as alusões a pastores e ovelhas no Antigo e no Novo Testamento são numerosas. Podemos citar no Antigo Testamento Salmo 23 e no Novo Testamento João, capítulo 10, verso 11, que Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pastorear exige dedicação, baseado na disposição espiritual que se origina do amor a Cristo. O texto diz: não por força, e essa palavra significa compelir, forçar, exortar fortemente. Ninguém deve ser empurrado para esse ministério. Esse ministério deve ser exercido com amor e compaixão. Logo, queridos irmãos, deve haver um impulso íntimo alicerçado sobre o amor cristão que deve colorir todo o serviço prestado a Deus. Esse serviço também deve ser realizado segundo a vontade de Deus e não através ou pela nossa própria vontade, seguindo assim o exemplo de Cristo. O texto traz exortações também, e ele diz: não por torpe ganância. Não podemos exercer o ministério dessa forma. Um homem de palco, irmãos, na igreja, talvez induzisse o povo a pagar-lhe um poupudo salário. De fato, nos nossos dias, muitos homens têm feito a igreja tornar-se um excelente e bem remunerado emprego, e muitos são os truques empregados nesse particular. Aqueles que trabalham na igreja apenas pelo dinheiro têm uma torpe ganância e seu salário se torna um lucro imundo. O ministro autêntico de Cristo não pode ser ganancioso. Deve servir ao Senhor de boa vontade. Os líderes que procuram exercer domínio sobre a igreja são carnais e não espirituais, se equiparam aos líderes mundanos. Logo, o líder cristão ele deve ser um exemplo, de forma que as pessoas que estejam à sua volta desejem duplicar as suas atitudes, o seu comportamento. O apóstolo diz que Jesus é o supremo pastor. Jesus é o bom, o grande e o supremo pastor das ovelhas. Como bom pastor, ele deu sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas. Hebreus capítulo 13, versos 20 e 21. Como supremo pastor, ele voltará para as ovelhas. Que Deus os abençoe.